pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou começar a gravar sobre a história da filosofia. Eu tenho aqui um caderno para me ajudar, que são as minhas anotações, então eu vou às vezes olhar para ele. Na filosofia, a gente tem algumas personalidades assim mais famosas, tipo Platão, Sócrates, não o Sócrates jogador, mas o Sócrates filósofo. Então, hoje a gente vai falar sobre uma galera que já veio antes do Sócrates, que são os pré-socráticos. Esse nome ele tem ali uma questão cronológica, né, do tempo, que eles vieram antes do Sócrates. E a gente até consegue falar sobre uma relação dos pré-socráticos com a ciência. Então, para além da filosofia, eles já estavam iniciando ali um caminho para o desenvolvimento da própria ciência. Da ciência, da física. Tem algumas palavras que são muito importantes para a gente ter em mente. Não preciso lembrar termo grego, mas eu vou falar aqui, que é mythos, physis e arché. Helena, preciso saber esses termos em grego? Não, calma aí também, né? Mas por que elas são importantes? É importante a ideia delas, o que elas querem dizer. Mythos, por exemplo, você não precisa lembrar em grego, mas mythos significa mito, e quer dizer justamente a mitologia. Mito, mitologia. E quem, assim, já ouviu falar em Percy Jackson, Hércules, que são, por exemplo, assim, produções mais famosas da literatura, produções que até a mesma Disney já fez. Quem já conhece essas obras, por exemplo, já tá meio ligado ali sobre a mitologia grega. Então a gente tem, tipo, Zeus, Afrodite, Atena, Hera... Hércules, por exemplo, que foi o que eu citei. Hércules, na Disney, na produção, né? Ele fala que ele é filho de 2 deuses. Mas na mitologia, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui, né? Na mitologia real, né? Ele é filho de uma mortal com Zeus. Então ele não é filho de Hera, dentro da mitologia grega. Mas no filme, como é apresentado, ele é. Enfim, só um parênteses mesmo. O mito, né, ele explica a realidade. Ele é uma forma de explicar a realidade recorrendo a recursos externos à natureza, à nossa realidade concreta aqui, tal como a gente vê. Então a gente tem, por exemplo, até mitos de criação, mitos para explicar a origem do mundo. Então, a mitologia grega não é diferente disso. E tudo isso a gente tem através de alguns livros que também são meio conhecidos. Que, por exemplo, muita gente conhece a Ilíada e a Odisseia de Homero. São 2 obras que são, assim, centrais pra gente falar sobre mitologia. E tem uma outra, que é de um outro escritor chamado Hesíodo, que explica a teogonia. Teo faz referência a Deus, deuses. E gonia tem a ver com o quê? Não é agonia, é gonia. Que tem a ver com origem, criação, nascimento. Então, seria a origem dos deuses. Então, essa obra do Hesíodo se chama Teogonia. E ele conta justamente a origem dos deuses, a história deles. É um texto fantástico, assim. Se você gosta de fofoca, você vai lá na mitologia grega que você vai achar o seu lugar. Então, o que os pré-socráticos vêm fazer? Eles vêm mudar a postura que se tem perante a mitologia. Então você pode me perguntar assim, Helena, quando os pré-socráticos chegam, vai acabar a mitologia? Não, a gente ainda ouve mitos hoje em dia, a gente ainda tem isso numa tradição muito forte. Isso faz parte do pensamento humano. Os pré-socráticos, eles vão vir e eles vão apenas mudar a postura que a gente tem sobre os mitos. Eles vão dizer assim, tudo bem, mas vamos tentar olhar para a natureza à nossa volta aqui. Lembra na intro do vídeo? Eu botei vários vídeos assim, vários takezinhos de natureza, plantas. Os pré-socráticos, eles queriam falar assim, vamos olhar para o nosso mundo, vamos olhar para isso e tentar explicar toda a existência e a criação de todas as coisas a partir disso que a gente tem aqui. Agora a gente chega na physis, que é justamente a natureza. A physis é o que eu acabei de falar, é o mundo concreto. Então você vai explicar, você quer explicar a origem desses fenômenos. E não é fenômeno só, tipo, terremotos. São fenômenos, é só a pura existência. Isso já é o fenômeno que se tenta explicar. Então a gente já vê uma mudança de perspectiva no pensamento humano. Parênteses. Isso quer dizer que antes dos pré-socráticos ninguém questionava nada, ninguém tinha dúvida nenhuma? Não. Só que eles começaram essa linha de criticar
Não criticar falando assim, ó, o seu tá errado, mas de sugerir novas teorias, novas hipóteses. Aí lembra que eu falei da ciência? Então, novas hipóteses para explicar tudo. E aí a gente chega na outra palavrinha, arqué. Arqué, ela significa o elemento primordial, o elemento original, o elemento que une todas as coisas. Tudo tem um pouco daquilo em alguma medida. É isso que eles querem explicar. E aí tem até uma coisa muito bonita da filosofia que se fala que é a unidade no múltiplo. Unidade no múltiplo. Isso quer dizer aquele elemento, arqué, aquele elemento primordial que tem em todas as coisas. Isso não é que tudo é igual, mas é um elemento que está presente em alguma medida em todas as coisas. E por que eles precisavam buscar essa ideia da arqué? Ah, por que precisa ter uma coisa? Porque eles se preocupavam com uma questão de causalidade. Causalidade é causa e efeito. Então, se a gente pegar uma linha do tempo assim de causalidade, a gente pode traçar até o infinito. Linhagem de família assim. Fulano é filho de Cicrano, que é filho de Beltrano, que é... Se a gente for fazer nesse negócio aqui até o infinito, a gente não queria chegar numa coisa infinita. A gente não queria chegar numa coisa que chegasse a ser abstrato. Eles queriam ter uma coisa concreta, uma coisa física, que eles pudessem dizer assim, é isso. Então, eles decidiram ter a arqué como essa ideia que seria o elemento primordial, para que não tivesse uma regressão ao infinito. E aí, então a arqué ela vem como uma solução para esse problema do infinito que eles não queriam chegar. Pelo menos os primeiros pré-socráticos. Então, que elemento é esse? Pensa só, o que vem na cabeça quando a gente pensa em elementos? Então, por exemplo, o Avatar tem os elementos, exatamente, são esses elementos que eu tô falando, os elementos da natureza, que a gente pensa assim, ó, peguei água, terra, fogo e ar. Vai ter um cara que ele vai chegar e vai falar uma outra palavrinha aí, mas isso é pro próximo vídeo. Então, já começa com esses 4 elementos assim. Mas tudo de uma vez, Helena? Não, calma, eles vão por partes. Então a gente vai falar primeiro de um cara chamado Tales de Mileto. Vamos começar com o nome dele, né? Tales de Mileto. Esse nome ele foi dado porque ele morava em Mileto. Mileto era uma cidade, como a gente não tinha ainda formação de países, né? Mileto era uma cidade que hoje em dia, se a gente for pegar um mapa, né? Vou fazer o possível para botar um mapa aqui. Mileto é a cidadezinha aqui, que hoje em dia se localizaria ali na Turquia, de frente assim para o mar Egeu. O Tales, ele falou assim, tudo é água. O que ele quer dizer com isso? Ele tá falando que tudo é feito de água? Não. O Tales, ele queria dizer assim, a água é o princípio vital de tudo. O Tales, vamos falar assim, ouviu falar sobre o Rio Nilo. O Rio Nilo a gente tem uma ideia assim, quando a gente estuda na escola. Tem uma hora em que ele abaixa e tem uma hora em que ele sobe. Então, nessa hora em que ele abaixa, depois de ter subido e umedecido toda a terra, é a hora em que a terra se torna fértil. E nasce tudo. E nasce vegetação. E as pessoas podem plantar. Então, nasce agricultura ali também. Então, nasce vida. Então, a vida se forma ali em volta para que todos possam proliferar. Então, sejam pessoas, sejam animais, e a vida se monta ali em cima daquilo ali. Então ele fala assim, é água. E assim, faz sentido nessa perspectiva, né, claro? E é muito interessante que, como a gente estava vendo nascer uma nova forma de pensar, que era uma forma crítica, a gente não tinha ainda ele falando assim, Tales virando para os discípulos dele falando... Olha só, é água, fechou, não quero saber de mais nada. Não, ele justamente queria incentivar os discípulos dele, alunos assim, né, pessoas que cruzavam com ele, eles queriam incentivar o pensamento crítico, o pensamento próprio. Então ele falava assim, imagina você chegar numa sala de aula, o professor de filosofia foi lá, deu a aula dele, e ele termina e fala assim, agora formem uma teoria diferente aí. Pensem diferente de mim, discordem de mim. Isso que acontecia lá na Grécia Antiga, lá em Mileto, pelo menos, com Tales. Então, ele vai falar para os alunos dele, para os discípulos dele, formem hipóteses diferentes,
Pensem em outras possibilidades. O que mais vocês acham que pode ser? E aí, isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, hoje ficamos aqui com Tales, pré-socráticos, mitos, arqué e physis, que foram os temas da aula de hoje. No próximo vídeo, a gente já vai começar falando dos outros pré-socráticos. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo, me ajuda muito a saber o que eu posso melhorar. Podem dizer também, se tiver crítica, que seja construtiva, por favor. E se tiverem qualquer dúvida na área de filosofia também, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre isso. Traz aqui embaixo que eu vou adorar ajudar vocês a passar por essa matéria, que às vezes parece meio complicada, às vezes parece chata, mas ela é maravilhosa. Que é uma grande palavra também dentro da filosofia. Então, espero que tenha ajudado e muito obrigada por assistirem. Fiquem para os próximos vídeos.